Você é muito cobrada pelas pessoas? Você é muito cobrada? Você, assim, tem que ter uma vida... As pessoas falam, mas você tem uma vida Não X... pode ter o iPhone. Sendo você Sim, tem muito disso, né? sim, acontece e já aconteceu muito. Mas o que eu costumo dizer é que o meu trabalho e que se confunde com a vida, né? Então, ser assistente social, eu não consigo separar. Deu 6 horas, né? Hoje até um pouco mais, trabalhando bastante. Você não consegue fechar a porta e dizer, não, aqui muda tudo, né? Tem uma mistura com a vida. Então, acho que fazer serviço social tem um impacto na sua visão de mundo, que a gente costuma dizer, que é como você olha para os fenômenos sociais, para as pessoas, para a vida. Então, é muito difícil não ter essa reverberação na sua vida. Então, as pessoas falam, mas você, né? E aí vem um monte de comunista, socialista, marxista, assistente social, mas você, né, tá bem vestido, ou tem um carro, ou tem um celular de última geração. Mas eu costumo dizer que a minha luta e o meu trabalho é para que todas as pessoas tenham conforto, oportunidade, garantia de direitos. É pra né? isso que você luta, né? Não é Exato. pra você ter menos, é pra todo mundo ter mais. Exato. Né? E que tenha uma Igualdade, né? distribuição, isso, por igualdade, equidade, né? Qual a coisa que foi mais impactante pra você, assim, Mel? Tipo, dá uma pontuada, assim, desde o começo até agora, 3 que você fala, meu, olha... Eu tenho uma trajetória já de 15 anos de formada. Acho que é isso, não sou boa de conta, mas acho que é 15 anos de formada. E passei por algumas políticas públicas, alguns serviços. Então, tenho uma trajetória. Eu passei primeiro pela política de assistência social. E aí, nesse caso, é correto falar assistência social, por isso é o nome de uma política, que é um direito das pessoas que necessitam dessa política, as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, eu tive uma passagem de 2 anos pela política de assistência. Trabalhei numa região muito desigual aqui de São Paulo, que a gente tem ali uma universidade, inclusive Butantã ali, né, aqui na Zona Oeste. A gente tem bairros muito ricos e comunidades, favelas, né, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Então, essa foi a minha primeira inserção no mundo do trabalho. Eu trabalhava em 4 favelas dessa região e foi um aprendizado assim muito grande. Depois desse período, eu entrei na saúde. Eu fui trabalhar com famílias e pessoas que tinham distrofia muscular, que é uma doença degenerativa. Então, as pessoas acabam falecendo em decorrência dessa doença. E depois disso eu fui trabalhar com saúde mental, pessoas com transtornos mentais severos, no município de Guarulhos. Depois dessa experiência, eu atuei no município de São Paulo, no Sistema Único de Saúde, no SUS, e vivo o SUS, né? É importante dizer, nesse momento que a gente está passando, eu não sei o que seria SUS, sempre. do Brasil sem o Sistema Único de Saúde, que, diga-se de passagem, é modelo para muitos países do mundo. Eu trabalhei na atenção básica, num postinho, né? O nome correto é Unidade Básica de Saúde, mas as pessoas conhecem como postinho. E depois eu fui para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a instituição que eu estou até hoje. Sou servidora de carreira, sou assistente social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Estou cedida, no momento, para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lá em Brasília, né? Então, assim, tenho algumas passagens, né? Fiz meu mestrado nesse período, minha especialização, que foi onde eu me tornei sanitarista, que a gente vai trabalhar com a saúde pública, com a saúde coletiva. Sanitarista, no caso, são a equipe da vigilância sanitária? Ou não? Não, é mais ampliado. É uma parte, vamos assim dizer, da saúde que vai trabalhar com a saúde pública. E aí tem várias formações, dentistas, médicos, as pessoas que trabalham na vigilância sanitária, mas é uma concepção de saúde coletiva, de saúde pública. E aí nessa, você me perguntou, né, casos que chamaram atenção.
Sim. Nessa trajetória, Kiko, eu vou te falar que são muitos, assim, muitos casos. Eu não quero deprimir ninguém que está assistindo. Atenção, história triste. Deixa eu até tomar Música triste. Cara, família, dá um help aqui rapidinho, cara. Tem como você trazer só 2 copos aqui pra gente colocar água? Por favor, cara. Eu ia perguntar se a gente ia beber no bico. Não, eu tomo tipo cerveja, né? Antes de começar a história triste, meu. Pera um pouquinho. Aguarde agora histórias tristes. Não, é uma coisa séria, né, meu? Assim, a gente sempre conversa e você sempre falou desse lance de ajudar as pessoas e... tá cada vez pior, né, meu? O que acontece, cara? Eu acho que a gente sempre... O que tá acontecendo com as pessoas, cara? Que cada vez é mais o meu umbigo e dane-se o mundo. Eu acho que a gente flerta muito com a barbárie, né? Com o individualismo. E a gente está no sistema capitalista, que vai pregar isso e vai alimentar, né, o consumo, o individualismo. Então, quando a gente fala de liberdades individuais, que são importantes, nisso também está embutido uma liberdade de consumo e que, por trás, tem toda uma lógica individualista. Então, é importante a gente pensar também, e eu acho que agora está muito acirrado, porque a gente precisa de direção do Estado, de uma direção política, que no momento a gente não tem, ou tem justamente atrelada a isso que você fala, né, do individualismo. Então, a gente vive um momento muito difícil no nosso país, com relação à barbárie, à violação de direitos, né, de direitos humanos. E aí, contando, né, dos casos... Voltando a... dá para citar, assim, a assistente social, o serviço social, eu brinco que é tudo que ninguém quer fazer numa instituição, num serviço, ou não sabe fazer, delegam para assistente social. Por desconhecer a profissão, né, por um desconhecimento, por ser uma profissão um tanto quanto generalista, e também é como se fosse uma UTI, né? Então, a gente pega muitos casos graves, muitos casos difíceis em qualquer ambiente, em qualquer serviço. Então, tem um caso que eu atendi na defensoria de uma mulher transexual, né? Ela, então, um pouco tentando explicar, né, para as pessoas, ela nasceu ali com o sexo biológico masculino, mas desde muito pequena ela se reconhece como mulher. E ela procurou a defensoria porque não conseguia a cirurgia de redesignação sexual, feita aqui num hospital público e referência também no Brasil, em vários países, para essa cirurgia. Mas acontece que a cirurgia demora muito, a fila é muito grande. Qual que é o HC? Isso. E ela entrou, ela foi fazer o pedido, né, pro defensor público, um querido amigo. Ele atendia na periferia da cidade, então a defensoria também tem esse trabalho de plantão em alguns territórios mais afastados. Isso é muito importante, porque nem todo mundo consegue chegar às sedes, né, da defensoria. A defensoria tem sedes em vários bairros aqui na capital, por exemplo. E essa usuária, a gente fala usuária do serviço, né? Essa usuária foi até um equipamento público para conversar com o defensor, para falar que ela queria voltar para a fila da cirurgia, porque ela havia sido retirada por um, entre aspas, mau comportamento. E a gente passou a atender esse caso, e foi um caso bem emblemático, que, assim, tanto que você pergunta, é um que vem à minha mente, então me marcou. Né? As pessoas falam, mas como que vocês conseguem lidar? Eu acho que a gente não pode perder a sensibilidade, porque aí você está ferrado, né? Quando você perde a sensibilidade da escuta do outro, é muito ruim também, mas você não pode se misturar na angústia para conseguir um certo... Não sei se distanciamento é a melhor palavra, mas para você conseguir, de fato, ouvir
e contribuir ali com aquela causa, com o pedido da pessoa. Então, esse caso, ela tinha cortado ela mesma os 2 testículos. Nossa. Tamanho era o sofrimento dela, né, de não se reconhecer naquele corpo. Então, foi um caso que marcou bastante. E o que foi o mau comportamento? Por que tiraram ela da fila? Ou não foi um mau comportamento, foi um lance de preconceito mesmo? Eu não sei se preconceito... Um certo tipo de preconceito, porque as pessoas tidas como difíceis ou com algum... ou até diagnosticadas com algum transtorno mental, tendem a ter barreiras na nossa sociedade. Então, até é importante falar isso, porque a gente não sabe lidar com o diferente, né? Mas naquele universo em que todas as pessoas eram transexual, o preconceito não vinha daí, mas vinha dela ser uma pessoa ali para a equipe tida como diferente ou difícil. Então, eles tinham até colocado ali um diagnóstico nela, psiquiátrico, porque tem uma chave do tratamento para transexualidade no Brasil, enfim, que vai falar de um certo... De doença, que é algo que eu discordo. Eu não acho que é uma doença, um desvio. Então, tinha esse diagnóstico e nós fomos, né, como defensoria, conversar com o médico para que ela fosse recolocada no tratamento, entendendo que não era uma escolha, né? Então, eu me lembro que a gente fez isso faz tempo, viu, Kiko? Faz uns, sei lá, mais de 8 anos, né? Então, às vezes, alguns detalhes do caso eu não vou recordar muito bem. Não, sem problema, já tá... Mas eu me lembro que a gente dizia, olha, se vocês mesmos trabalham com essa chave de doença e de patologia, não dá para tirar alguém da fila por mau comportamento. Você imagina alguém com um problema cardíaco grave numa fila de transplante ou numa fila de cirurgia. Ah, esse aqui é borderline ou, sei lá, qualquer outro diagnóstico. Vamos tirar ele da fila da cirurgia. Cara, é saúde. O que Exato. tem a ver, né? Então, assim, havia uma contradição no manejo do caso, né, no nosso entendimento, com todo respeito à equipe que atendia, mas foi um caso que marcou bastante e demandou uma atuação interdisciplinar. E o que eu quero dizer com isso? Uma atuação em diferentes áreas do saber. Então, estávamos eu, uma colega da psicologia, o defensor público, que é da área do direito, né, formado em direito, quebrando a cabeça e se articulando com a rede, indo conversar, até negociar o que não é, no meu ponto de vista, negociável, que é o direito dessa pessoa, né, a estar na fila e na verdade, nem estar na fila, né, realizar a cirurgia para que, de fato, ela se reconheça naquele corpo, né? Sim. Nossa, e deve ser triste demais, né? Você participar de tudo isso e ver aquela angústia, né? Ter que ter uma janela de vidro para não se misturar, para você, né, levar o caso, né, com consistência. Exato. Né? Você tem que ter isso também, né? Não dá para você ficar o tempo todo emotiva, nossa, né? Pensando no assunto. Mas eu acho que o estudo, a faculdade, o próprio estágio vai preparando, né, o profissional e a profissional para também saber lidar com essas questões. Mas, como eu falei, acho que a gente também não pode ficar insensível, né? Sim, claro. Então, foi um caso bem emblemático e a gente precisa mergulhar um pouco na história, né, das pessoas. Então, a gente conversava muito com ela. Ela trabalhava numa escola pública, era inspetora de alunos. E ela levou fotos dela, ela levou documentos, contava um pouco como foi a infância, a dificuldade. E eu me lembro que ela não queria mudar o nome na certidão de nascimento, né? O nome e o sexo, que isso é possível. Hoje é mais possível do que antes, né? Sim. Que saiu uma lei, é isso? Hoje, inclusive administrativamente, que a gente fala, não precisa nem entrar com processo judicial, as pessoas podem fazer esse pedido nos cartórios. Mas se tiver qualquer dificuldade também, é importante procurar, né, uma defesa, a defensoria pública, ou até se a pessoa tiver condições de pagar um advogado, uma advogada. Se tiver dinheiro, dá uma melhorada, né? Eu não sei se melhora. Eu defendo muito serviço público, sabe, Kiko?